E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Lula está preocupado. Temos que rediscutir o papel do PT nas eleições. Isso é uma coisa interessante por três aspectos. Tem três coisas que eu vou falar aqui. A primeira coisa é a vitória óbvia da direita. Eu já tinha falado sobre isso em outro vídeo, mas eu acho que é importante ressaltar esse ponto. Segunda coisa, o risco que isso traz. Por quê? Porque, de novo, o PT aqui está fazendo uma meia-culpa, está dizendo que a culpa é nossa mesmo, a gente que está fazendo a coisa errada e coisa e tal, mas eu já expliquei para vocês que esse tipo de sensação nunca dura muito tempo. Em qualquer organização, a preservação da organização ela acaba tendo uma força irresistível dentro das pessoas que estão naquela organização. Então, rapidamente, o discurso que agora no PT é não, nós erramos, temos que procurar uma saída, vai ser o problema é outro, o problema é a internet, o problema é não sei o que lá, precisamos de mais censura. E o que eu estou falando para vocês, à medida que isso for chegando perto de 2026, isso vai chegar num ponto que não é agradável, a gente tem um risco grande a partir do ano que vem, a partir de 2026, aqui no Brasil, por conta da única saída que vai sobrar para o Lula, para a esquerda brasileira, é a saída Maduro, né? Então, esse é o segundo ponto. E tem o terceiro ponto, que é esse ponto mais fundamental, afinal, a esquerda não consegue enxergar isso, não vai conseguir enxergar esse problema, mas qual que é o problema? O que está acontecendo aqui, né? Eu já falei para vocês esse problema também, mas acho que vale a pena a gente ver isso do lado da esquerda, né? Então vamos começar com o primeiro ponto aqui, que é o Lula falando que, ok, perdemos a eleição, perdemos, a esquerda perdeu, a direita ganhou, né? No mínimo, mesmo, ok, eu sei que tem uma discussão, tem uma galera aí que tá dizendo que o Centrão ganhou, principalmente as viúvas do Marçal, tá tudo, não, porque o Centrão ganhou, porque, o Marçal não foi pro segundo turno, então o Centrão ganhou, e não sei o que, todo mundo chorando por aí, o PSD ganhou um monte de prefeitura, não sei o que lá. E eu já falei para vocês que não, o PL que ganhou, por quê? Porque o PL ganhou as cidades importantes, as cidades grandes, né? O PSD ganhou um monte de prefeiturazinha de merda e, detalhe, diminuiu o número de prefeituras, né? Esse papo de que tem mais prefeitura agora, que ganhou mais prefeitura nessa eleição do que na eleição anterior, esconde o fato que da eleição anterior para essa, o PSD cresceu muito. Ele chegou a 1.040 prefeituras no início do ano, o PSD, e agora só ganhou 880. Então, ou seja, o PSD perdeu. Quem ganhou foi o Bolsonaro, foi o PL. E no segundo turno, ainda tem um monte de cidade grande que o PL pode aumentar ainda mais essa vitória. Mesmo que o PL não ganhe nenhuma cidade no segundo turno, já vai ter sido uma vitória enorme, né? Então o PT já percebeu que perdeu as eleições, né? No mínimo, você tem que considerar, mesmo que você considere que seja uma viúva do Marçal, esteja aí chorando com um bumbum todo dolorido porque o Marçal não foi para o segundo turno, você tem que considerar a questão da janela de Overton. Vamos supor, beleza, o Centrão ganhou, mas olha só, a esquerda perdeu mais, a direita subiu. Mesmo que o Centrão continue sendo o principal, sabe o que é a janela de Overton? Janela de Overton foi um conceito criado por Joseph P. Overton. É um vice-presidente de um centro de pesquisas políticas lá dos Estados Unidos, eu não sei o que lá, inventou esse conceito, já tem um tempão isso daí, e é um conceito que diz o seguinte, que a sociedade ela se move numa janela, né, um grupo de políticas que ela considera aceitável, né? Aqui no Brasil, eu falei para vocês, houve uma época que no Brasil ser de direita era palavrão, ninguém era de direita, ninguém se falava de direita aqui, falar de privatização era um crime, não podia falar de privatização. Houve uma época assim no Brasil, né? A coisa foi mudando. A gente tá, no mínimo, a janela de Overton está caminhando para a direita aqui. Isso é uma realidade em qualquer sociedade, tá, gente? Mudança política, como eu sei que muitos aqui querem, né? Muitos reclamam que nós ainda estamos numa sociedade muito esquerdista, temos que ir mais, alinhar mais os valores do governo aos valores da direita, que é o valor da maior parte da população. Estão esquecendo que essa mudança nunca é rápida, né? Nunca acontece rapidamente. Nas poucas vezes que foi tentado fazer uma mudança drástica da orientação do governo e da sociedade, resultou em tragédias como a Revolução Francesa, né, que acabou resultando no Napoleão Bonaparte sendo rei de novo, imperador da França e coisa e tal. Ou seja, tem que ser devagar mesmo, demora tempo. Esse processo todo, mas Peter, eu não vou conseguir ver então o Brasil de direita. Não sei, vai depender de quanto tempo você viver. Em algum momento vai, do jeito que a população está votando sempre na direita, inevitavelmente os ministros do STF todos vão ser substituídos por gente de direita, e inevitavelmente a gente vai conseguir, nesse momento, ter o controle da política brasileira. O pessoal da esquerda vai se arrepender profundamente de não ter passado essas limitações do STF que estão pendentes no processo, que agora ninguém quer fazer. A esquerda não quer fazer limitação do STF,
O STF virou o garantidor da esquerda, né? Enfim, então isso é o primeiro ponto. A direita ganhou, a esquerda está extremamente preocupada, a ponto do Lula falar aqui, ó, que é preciso rediscutir o papel do PT na disputa de prefeituras. Não tivemos uma boa participação no estado de São Paulo, por exemplo. Aqui, ó. O PT, nessas eleições, 80% dos nossos prefeitos foram eleitos em 5 países, eu imagino 5 municípios, né? Todos eles no Nordeste, ou estados talvez. 80% dos prefeitos foram eleitos em 5 estados, deve ser isso, né? Do Nordeste, né? Tivemos uma participação boa no Rio Grande do Sul, não sei o que lá. Ele fala aqui, ó, o PT perdeu inclusive em Araraquara, que é uma cidade que tínhamos certeza que iríamos ganhar. O PT fez de tudo para ganhar em Teresina, que em Teresina, até uma semana das eleições, todo mundo dava como certa a eleição do candidato do PT. E não aconteceu. O Lula está desesperado. É aquele negócio. Por que isso? Porque o Lula apostou na velha forma de despejar dinheiro na campanha, de botar dinheiro na campanha desse pessoal, né? O Lula tem a chave do cofre, então ele pode fazer isso, só que isso não resolveu tanto quanto ele imaginava. E por que não resolveu? Porque exatamente o eleitor brasileiro ainda tem muito voto de cabresto no Brasil, voto de curral, tem muito. Compra de voto no Nordeste, tem um monte. Mas a coisa está mudando, tá? O eleitor está ficando cada vez mais ideológico, está prestando atenção cada vez mais em ideologia. Então, o que sobra para o PT fazer compra de voto, fazer negociata, o cara que se vende por dinheiro, e literalmente é isso que acontece, né? Muitos cabos eleitorais se vendem por, não, vou te dar um carguinho na prefeitura depois que se eu for eleito e coisa e tal. Isso está diminuindo no final das contas, né? Então ele fala aqui, ó, toda vez que termina as eleições aparecem vencedores e heróis que acham que o mundo a partir dali mudou. A eleição de prefeito não tem muita incidência na eleição presidencial, porque nem todo prefeito do segundo ano de mandato está bom, né? Então, olha só o que ele está falando aqui. Aqui já entra no segundo ponto que eu falo para vocês. Ok, ganhamos. Tá ótimo. Mas a gente tem um perigo grande agora, né? Que é o seguinte, esse pessoal esperava retomar o controle da política no Brasil. Achavam que tirar Bolsonaro do poder seria suficiente. Já viram que não é. Bolsonaro não tinha essa influência toda. Não era Bolsonaro que estava fazendo essa onda da direita. A onda da direita, ela é personificada por Bolsonaro porque ele atende, ele se alinha mais com a imagem das pessoas, mas é algo que surge de baixo para cima. São as pessoas que têm esse interesse mais em políticos conservadores, em políticos de direita, né? Mas olha o que o Lula fala aqui, não, mas não tem importância de ter perdido agora não. O problema vai ser 2026, e aí que eu falo para vocês que vai ser o grande risco. Por quê? Porque da mesma forma que o PT achou que ia ganhar essa eleição agora, ou pelo menos melhorar um pouco a situação, e não ganhou, quando chegar em 2026 ele vai começar a perceber que ele não vai ganhar também. Por enquanto está longe, ninguém sabe quem vai ser o candidato da direita, ninguém sabe se Bolsonaro vai estar elegível ou não, então ninguém está preocupado com isso. Mas vai chegar 2026, em algum momento, né? Estamos terminando 2024 agora, vai ter 2025 ano que vem. 2026 vai começar, aí vai ter definição de candidato, vai começar a ter pesquisa, e aí o Lula vai começar a perceber o inevitável, que o problema é ainda maior. A falha da esquerda não é só com prefeitura. Não foi um problema, não, porque a prefeitura, a gente errou na estratégia das prefeituras. Não, é muito mais profundo que isso. E aí que vai vir a grande questão que eu falo para vocês, que é o grande risco que a gente corre agora no Brasil. O Lula chegou lá, sei lá, em junho, julho de 2026, e ele percebeu pelas pesquisas, o pessoal vai fazer pesquisa, vai dizer, vou perder, tô fora, não vou ganhar. Vai ser alguém, vai ser o Bolsonaro, vai ser o Tarcísio, vai ser a Michele Bolsonaro, sei lá quem vai ser o Marçal, talvez, o Marçal tem chance em 2026. Vai ser alguém da direita e o Lula vai perder. O que o Lula vai fazer? Ele tem duas opções. Ele pode chegar e reconhecer, como ele faz aqui, nós erramos mesmo, então é isso daí, temos que rediscutir o papel do PT na presidência da República e vamos entrar em um retiro espiritual para ficar quietinho, ou ele vai dizer que, tem alguma coisa errada, tá havendo manipulação do TSE, tá havendo um golpe contra a esquerda, estão refazendo golpe contra a esquerda, porque estão deixando a direita ganhar votos, os terroristas da direita e não sei o que lá e coisa e tal, né? É lógico que vai achar a segunda opção. Evidente que ele vai achar a segunda opção. É o que eu falo para vocês. Qualquer organização, como um partido ou como uma estrutura grande, entre duas explicações para o que está acontecendo, ela vai buscar a explicação que livra ela, que ela continua existindo depois. Então eles certamente vão achar que estão sofrendo um golpe e vão tentar dar um golpe. Vão conseguir? Eu acho que não conseguem. Eu acho que eles não têm capacidade, não vão ter força, não vão ter apoio para dar esse golpe. Mesmo o STF, que tem ajudado a esquerda pra caramba, não vai embarcar nisso totalmente. Então eu acho
que não vai ter esse problema, mas vai ser crítico, né? Vamos viver um momento crítico em 2026 por conta dessa compreensão do Lula de que ele vai perder a eleição e que aí, como é que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Como é que ele vai tentar manter o poder? A saída que ele tem é uma saída à la Maduro, né? Uma saída à la Venezuela, como o Daniel Ortega lá na Nicarágua, também prender todo quanto é opositor, proibir partidos de oposição, proibir jornais, proibir redes sociais, proibir tudo. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu estou preocupado com o que eles vão fazer lá, porque ninguém morre, ninguém aceita assim, vou perder a eleição, então eu vou dormir aqui quietinho, que eu vou morrer. Só o Fernando Henrique Cardoso faz isso. O único que fez isso tranquilo assim foi o Fernando Henrique Cardoso, né? Por motivos que todo mundo sabe agora, porque o objetivo do Fernando Henrique Cardoso era e sempre foi entregar o poder para o PT mesmo, né? Olha como é que o Lula está falando aqui, né? Que ele tem que rever a estratégia com aliados do governo. Estratégia, lógico, eles querem dizer que é estratégia eleitoral, como é que eles vão fazer para ganhar a eleição e coisa e tal, qual vai ser o processo, o que eles vão buscar e não sei o que lá. Mas no final das contas, a gente sabe que isso daqui não tem como ser coisa boa. Isso pode ser uma estratégia muito mais séria no final das contas. O Lula já está se ligando com um monte de ditaduras no mundo inteiro, querendo exatamente isso, um apoio internacional, mesmo que fraco. Mas se você tem apoio da Venezuela, do Irã, da Rússia, da Coreia do Norte, de não sei mais quem, o cara pode se manter no poder aqui no Brasil num golpe, né? Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter com 2026. Agora, o que eu achei mais interessante foi o terceiro ponto, né? Esse cara aqui, o Piero Lerner, eu não conheço ele, mas ele está falando aqui uma coisa muito interessante. Ele fala aqui que Lula está requentando o diagnóstico da Perseu Abramo de uns anos atrás. E, de fato, esse diagnóstico, o diagnóstico de que a periferia passou a ser de direita, que o jovem passou a não acreditar mais em CLT, em proteção do governo, e passou a acreditar em empreendedorismo, em correr atrás e coisa. Eu já fiz vídeo sobre isso no Visão Libertária, já fiz vários vídeos sobre isso, fiz recentemente um vídeo porque, de novo, realmente ele está certo, o PT está requentando esse diagnóstico que foi feito lá atrás. Isso não é novo, gente. Essa coisa da periferia não gostar mais do PT não é novo, né? E o resultado disso é porque é aquilo que eu falo para vocês. De fato, a informação descentralizada e distribuída muda a relação econômica das coisas. Olha como é que o cara fala aqui. Olha só, não só a história está mais do que debatida há muito tempo. A Dilma falou isso numa entrevista em 2014, não sei o que lá. Ele está dizendo aqui, ó, isso é uma abstração, é jogar a responsabilidade para o éter, né? Agora, vamos pensar no óbvio. O que mudou nas relações de trabalho? Não só os empreendedores individuais, mas toda a classe trabalhadora, de uma forma ou outra, embicou seu tempo no uso do celular. Trabalhadores de aplicativo, obviamente, mas também trabalhadores da construção civil, operários, vendedores, pessoal de limpeza. Todo mundo trabalha com o celular na mão. Mas não é só isso, não. O que ele não está falando aqui, mas que poderia concluir dessa história, é que para muitos negócios o celular virou essencial. É sim, muita gente vende coisa pelo WhatsApp, tem grupos de compra no WhatsApp, grupos de não sei o que lá, de organizar excursão, de fazer um monte de coisa. Um monte de coisas que antes era complicado de você organizar, hoje em dia você cria um grupo no WhatsApp e faz, vamos fazer uma excursão para Aparecida do Norte, sei lá o quê, vamos fazer uma excursão para praia, vamos alugar casa, vamos fazer não sei o que lá. Um monte de coisas que antes era feito através de agências ou através de outros meios, agora o pessoal faz na internet, né? Aqui, ó, já vi lixeiro catando lixo com uma mão e segurando o celular com a outra. Né? Hoje em dia todo mundo usa o celular. Mas o que ele fala aqui é que não, que é um absurdo e não sei o que lá. Aqui, ó. O Lula não vai conseguir mudar a dinâmica atual da luta de classes, da relação capital-trabalho, nem o PT vai passar a ser o partido identificado com essa lumpenburguesia, né? O que ele está dizendo é que esse pessoal está errado, o pessoal não está percebendo a luta de classes e coisa e tal. Pois é, porque o pessoal percebeu que o negócio de luta de classe é uma besteira, né? O governo, ele vende para você uma ideia de que ele vai resolver o problema da luta de classe. A nossa sociedade é desigual, tem gente muito rica, tem gente muito pobre, passando miséria. O governo vende para você a ideia de que a melhor coisa que você pode fazer é confiar num governo de esquerda que vai tirar dinheiro dos ricos e vai dar para os pobres. Olha que beleza. Parece uma coisa bacana. E dessa forma toda a sociedade vai melhorar de vida, né? Só que o que o pessoal percebe na prática? Que o governo é incapaz de fazer isso. O governo em si fica com a maior parte do dinheiro. O governo é sempre um concentrador de renda. É impossível para o governo distribuir renda. Governo não distribui renda. O governo tira renda de todo mundo nos impostos, até da cachaça do mendigo ele tira renda, e a maior parte fica para ele mesmo, fica para os funcionários públicos, fica para o grupo do governo, fica para os amigos do rei.
né? O que vai para a distribuição de renda é uma merreca, e é incapaz, é impossível, não tem como. É igual você pedir para um isopor para afundar na água, ou pedir para um martelo para flutuar. Não tem como, o governo não distribui renda. E é por isso que falha essa hipótese do governo. Ela sempre falhou, mas antigamente você não tinha outra alternativa. Ok, o governo não vai resolver o problema. O que vai resolver? E aí que está a questão da internet, da informação descentralizada e distribuída que eu falo para vocês, né? Ele fala aqui como não sei o que lá, ele reclama do pessoal da esquerda que foi pro Blue Sky, ai, me senti muito melhor na minha bubble e não sei o que lá, mas voltei pro X. E é verdade, por que as pessoas voltam para o X? Por que o pessoal esquerdista voltou para o X? É o que eu falo para vocês. As pessoas tomam as decisões com o que é melhor economicamente para elas. É tudo a economia. Esquece luta de classes, esquece baboseira marxista, ideologia de gênero. É tudo economia. No final das contas, vai ganhar quem fizer as escolhas melhores para se posicionar melhor, ganhar mais dinheiro com o tempo. É isso que faz diferença na sociedade. E por que isso está acontecendo agora? Porque a informação descentralizada e distribuída baixou o custo de transação. Aí ele fala aqui que os bolsonaristas se preocuparam de fazer a base, não sei o que lá. É mentira isso, pessoal. Esse pessoal gosta de olhar para a direita e achar que a direita é organizada igual a esquerda. A esquerda, sim, é uma estrutura hierárquica. A esquerda, sim, se baseia nesse tipo de coisa, né? Então, eles olham para a direita, eles acham que lá tem uma estrutura também, que o pessoal fez uma base e não sei o que lá, mas agora a gente não consegue, não sei o que lá, como é que pode? Não, porque o Brasil Paralelo comprou um canal e não sei o que lá, e a EBC passa culto evangélico no dia, na manhã do sábado e não sei o que lá. Olha como é que ele tá preocupadíssimo com isso, mas o ponto central não tem nada a ver com isso. Ele vai no caminho certo, mas ele não consegue fazer a última ponta. Por quê? Porque socialista não entende de economia, né? Senão não era socialista. Se entendesse de economia, não era socialista, né? Então, ou seja, o cara tá criticando a coisa, ele vai até o finalzinho, ele percebe aqui que a questão é a rede social, é todo mundo com celular, todo mundo ali fazendo as coisas no celular. O que ele não percebe é que a teoria que prova que a informação descentralizada e distribuída diminui ou enfraquece estruturas hierárquicas, facilita a interação entre as pessoas diretamente, cara, tá escrita desde 1934, é o paper lá do Ronald Coase, que eu falo o tempo todo desse paper, já o pessoal tá enjoado de eu falar desse paper. Quando você barateia o custo da informação, as transações, o custo de transação diminui muito. Isso mata grandes estruturas hierárquicas. Passa a se tornar uma coisa antiprodutiva você trabalhar numa empresa com muitos níveis de hierarquia. Isso não é mais produtivo, você ganha menos do que se você trabalhar diretamente vendendo e comprando de outras pessoas. No final das contas é isso, e as pessoas buscam uma condição melhor. É o que eu falo para vocês, a gente está caminhando para o libertarianismo, para uma sociedade sem governo ou com governo mínimo, não porque as pessoas vão se convencer disso, não, virei libertário, eu vi o Peter é tão bonitinho com aquela barba dele, eu virei libertário agora. Não, isso nunca vai acontecer. O cara que é um esquerdista vai continuar amando o Che Guevara, ou sei lá quem é que ele ama lá, que com a barbicha gay do Che Guevara, vai continuar falando do mesmo jeito essa história, não vai mudar a cabeça dele. Só que as pessoas, naturalmente, nas decisões que elas tomam no dia a dia, elas buscam o melhor para elas economicamente. E agora que o custo de transação baixou, isso raramente passa pelo governo. Isso é direto, é muito mais barato, é muito melhor, você ganha muito mais tendo relações diretas com as pessoas do que através do governo. É isso que mata essa ideia de governo grande. A única saída que o Lula tem é adotar a coisa de diminuir o tamanho do governo. O único caminho que existe para frente é diminuir o tamanho do governo. Você acha que tem chance da esquerda diminuir o tamanho do governo daqui para frente? Não tem chance deles chegarem nisso. Então o que vai acontecer é isso. Vai chegar 2026, ele vai estar preocupado, ele vai querer rever a estratégia dele e botar, sei lá, as tropas do MST na rua, sei lá qual vai ser a estratégia do Lula em 2026. Vai ser uma coisa preocupante. Não vai ser, vamos mudar a nossa filosofia, né? Pode ser que ele adote aquele negócio de adotar a pauta de costumes, a pauta religiosa, mas manter a questão econômica, manter o controle econômico. Isso pode. O Lula vai virar um partido de direita, né? Literalmente, né? Um partido autoritário, né? Mas enfim, vamos ver como é que vai acontecer isso daí. É por isso que eu falo para vocês que pauta de costumes não importa. Assim, eu sei que importa, as pessoas querem a pauta de costumes. O que eu quero dizer é, do ponto de vista estratégico, ela não importa, por quê? Porque a esquerda pode adotar essa pauta de costumes assim, ó, sem nem pensar, eles não têm dor nenhuma em adotar a pauta de costumes. Mas o que faz a diferença é a economia.
Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal.